quando eu entrei na refinaria eu tinha de 19 para 20 anos. Meu primeiro e único emprego até hoje. Eu ainda não tinha dimensão do que era uma greve, ainda mais eu vindo oriundo de uma família de classe média e as famílias de classe média não sabem o que é muitas vezes lutar pelos seus direitos, lutar pelas suas conquistas, né? Então eu entrei também sem essa noção. Então eu não sabia nem ao certo o que era mesmo ser petroleiro, a força, o que é você trabalhar no chão de fábrica e tudo mais. Então era tudo novidade. Muitos falavam da questão da situação da categoria muito assim, cochichando, porque ainda estavam com medo, a repressão estava muito forte, o sindicato estava sob intervenção, né? Foi um período que o sindicato ficou algum tempo lá, mais de um ano, sob intervenção do regime. Foi assim um momento muito difícil e isso acompanhou meu aprendizado do que é o movimento sindical, porque quando eu entrei na refinaria, além de ser jovem, borracho, inexperiente, não ter uma cultura, né, familiar do que é organização, eu via, por exemplo, as greves do ABC, Lula, como algo distante, longe da minha realidade. Então, toda a minha politização começou dentro da refinaria e no chão de fábrica. Foi o que me deu um estalo, que falou assim, puxa, a vida não é isso, eu estava dentro de uma bolha. Confesso que até de um certo modo a gente se iludia muito com muitas coisas, né? A gente achava que ia mudar tudo de uma hora para outra, as coisas não são assim, né? Um processo histórico, ele é um pouco diferente do que a gente imagina, né? Quando a gente é muito jovem, mas o que eu carrego de lá é o meu otimismo com a transformação social. Porque até hoje eu acredito na transformação social e eu acredito que a humanidade pode superar o capitalismo. Eu entro na Unicamp no início dos anos 90. Eu já tinha um bom tempo como trabalhador, né? Eu já trabalhava na refinaria ali quase 10 anos, né? Já tinha quase 10 anos na refinaria e quando eu entro faço Ciências Sociais na Unicamp e foi outra escola fundamental para mim. Me aproximou do marxismo, né? Eu sou marxista até hoje. Tudo que vem acontecendo no mundo, desde os ataques de 11 de setembro, passando aí pelo fim do bloco soviético, avançando aqui pelo período dessa pandemia e tudo mais, eu acho que mostra que o marxismo está mais atual e as ideias de Marx estão mais atuais do que nunca, né? Então isso daí para mim é uma constatação. O marxismo é fato, ele vem sendo usado de maneira muito errada, a gente fala, marxismo cultural e não sei o que e tudo mais. E o marxismo é uma riqueza muito grande. Mas, assim, o que é ser marxista primeiro, acreditar na superação do capitalismo. Eu acho que o Marx, ele estuda profundamente como é que se dá o processo de acumulação no capitalismo, como é que se dá a exploração no capitalismo. E também dá indícios importantíssimos para a transformação. Uma coisa é você ser trabalhador, importante, né? Tá lá, de você perceber o coletivo. Outra coisa é você estar no sindicato, numa organização coletiva. A sua visão, assim, nossa, aumenta, sabe? Então isso daí é uma transformação, né? E quando eu falo que o chão de fábrica foi uma escola, eu falo, o chão de fábrica, eu quero dizer a minha experiência sindical. Pouco tempo depois eu já estou na diretoria do sindicato, né? Participo daquela greve de 95, uma greve importantíssima, histórica, né? Eu acho que assim, é difícil falar uma greve mais importante que outra, mas eu diria que nós tivemos 3 greves para mim da nossa categoria, petroleiro, Replan, que eu acho que eu coloco num patamar diferente. Greve de 83, greve de 95 e greve de 2020. Para mim são 3 greves diferenciadas, que eu coloco num patamar diferente.
embora todas as outras foram importantes. Nós tivemos greve, por exemplo, quando mandaram companheiros embora no plano Collor, por exemplo, foram muito importantes. Greves de reivindicação muito importantes. Greves até que teve militares lá, não só em 95, teve outros. Mas essas 3 greves, elas são greves basilares. São 3 momentos históricos distintos, mas decisivos. Eu acho que a greve de 83... ela foi importantíssima, apesar das perdas que nós tivemos, né, de companheiros que foram mandados embora e que depois retornaram, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala assim, uma greve foi vitoriosa, não foi vitoriosa, né? A de 95 também nós tivemos companheiros que foram mandados embora, mas eu acho que não se dá para se fazer, se entende ao longo do processo histórico, né? A retomada dos trabalhadores depois de um longo e tenebroso inverno que significou a ditadura militar, sabe? Então, os trabalhadores começam a dar suas cartas, a se reivindicar, então eu acho que ela é fundamental para isso daí, sabe? Ela é fundamental para esse processo. Eu acho que é importante dizer, naquele momento também estava se fundando a CUT, né? A CUT, ela nasce na clandestinidade. Isso aí é pouca coisa, muita gente esquece disso daí. E foi um momento importantíssimo dos trabalhadores, importantíssimo dos trabalhadores. Então, é desse momento que nós estamos falando. A greve de 95, a importância dela é o seguinte, que os governos Fernando Henrique significou um grande ataque aos trabalhadores e um grande ataque à Petrobras enquanto empresa pública. Então, a greve de 95, apesar de todas as dificuldades, da multa, de mandar embora, companheiros importantíssimos foram mandados embora, depois nós conseguimos, né, que esses companheiros voltassem, como em 83, que esses companheiros voltassem, né, e isso é uma história muito bonita. Eu acho que mostramos a nossa indignação e a nossa resistência àquele processo brutal de privatização que começou no Brasil naquele momento, que significou, sobretudo, os 2 primeiros mandatos de governo Fernando Henrique, mas não só. Ele avança, inclusive, nos governos Lula e Dilma, de maneira menos intensa, mas significou um momento importante para a gente lutar, enfrentando tanques do exército, enfrentando ocupação, enfrentando uma multa terrível. Você vê, já não teve mais aquela questão da diretoria ser cassada, né? Não tinha mais o regime militar e o Ministério do Trabalho para fazer isso, mas tinha o TST, por exemplo, que criou uma multa no sindicato que inviabilizou totalmente o sindicato. Que mesmo assim, todos nós, companheiros daquela direção, fomos para a Polícia Federal, tivemos que prestar esclarecimento da Polícia Federal e podíamos pegar de 6 meses a 3 anos de prisão daquilo que nós éramos acusados. Então, teve uma forte repressão. E a greve de 2020, porque é um outro momento de grande agressão, né? O governo Bolsonaro não é um simples governo neoliberal, na minha avaliação. Não é um simples governo neoliberal. É um governo que tem traços fascistas, sabe? É um governo que ele tem como escopo não só acabar. Ele não tem só uma linha muito clara, antipopular, anti-operária, anti-ecológica, anti-minorias, né? No caso dos índios, por exemplo, das reservas. Não é só isso. Não é só isso. Ele tem um caráter de atacar as nossas liberdades democráticas. É como um campo de batalha, né? É claro que eu estou falando no sentido imaginário, né? Simbólico, né? A gente perde, né? Companheiros se vão, caem, mas se levantam novamente, né? E se levantam como agente coletivo, né? Não sou eu, macho, que faço greve. A própria definição no dicionário, se você for viver de petroleiro, é uma definição linda, né? Porque é revolucionária, né? Faz o petróleo como uma arma e tudo mais, né? É uma definição muito bonita. O petroleiro, ele não aposenta e, não, sou um aposentado, né?
né, talvez como seja uma outra categoria, sei lá, falar, ah, não, aposentei, agora sou aposentado e acabou. Sou ex. Sou ex. Não, você é petroleiro, você continua sendo petroleiro, né? Então a primeira coisa é isso, ela é uma coisa que entra no nosso DNA, né? Eu acho que ser petroleiro é estar na defesa dos interesses coletivos, estar na defesa de uma empresa pública, uma empresa que é importantíssimo para o desenvolvimento do país, é saber que o seu trabalho ele só se realiza coletivamente. Eu acho que o chão de fábrica ensina isso para a gente. O trabalho ele só se realiza coletivamente. E aí a gente pode até extrapolar a noção de petroleiro e nos emanarmos com outras categorias, né? Quer dizer, das conquistas dos trabalhadores. Então acho que ser petroleiro é você ver a luta do professor que está sendo reprimido e se indignar. Você vê a luta dos trabalhadores do Correio contra a privatização do Correio e querer se envolver. A luta dos sem terras, a luta dos sem tetos, né? É você se indignar com as injustiças sociais. Trabalhar no chão de fábrica de uma refinaria de petróleo é risco constante. Eu passei por muitas situações de risco, né? Muitas emergências, né? Incêndios e tudo mais. Você fala assim, nossa, minha vida está correndo risco? Sim, passei sim. É um momento assim bem difícil, né? É um momento que a gente vai e mesmo assim a gente enfrenta, né? Eu acho que petroleiro é um pouco isso também, né? É você enfrentar esses perigos, né? E a questão do coletivo, né? Você sabe que apesar disso, você tem uma equipe lá, o pessoal não foge, o pessoal está lá. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar para o passado, das nossas conquistas, das nossas dificuldades, e com os olhos, com a vista voltada para o futuro. Está se construindo ainda, está se construindo. A força motriz do processo histórico é a classe social. É a classe dos trabalhadores, e se a gente quiser ampliar, a classe do conjunto, né, dos operários, trabalhadores, e de tantos e tantos trabalhadores que hoje estão de forma atomizada na sociedade, né? Porque quais são hoje os trabalhadores que conseguem se organizar em sindicatos, né? Com essa informalidade, com essa uberização que estão aí muitos falando, quer dizer, como que se consegue? É uma massa marginalizada e essa é a força motriz da mudança.